Bom, então vamos lá. Hoje eu quero compartilhar aqui uma história que é a primeira vez que eu falo dela publicamente. Nem os amigos mais próximos, nem os familiares sabiam dessa história. E você ficando até o final desse vídeo aqui, você vai entender cada um dos detalhes, vai entender por que que eu tomei a decisão de compartilhar isso hoje aqui no canal e por que que eu também tomei a decisão de não falar pra ninguém durante todo esse processo, né? Que vai fazer quase 3 anos, né? Você vai entender cada um dos detalhes. Eu tô até com um roteiro aqui na minha frente também para não deixar nenhum ponto passar. A história é muito longa, mas eu vou tentar deixar ela mais curta aqui para você entender nesse vídeo. E ficando até o final, você vai provavelmente se surpreender com o que eu vou falar aqui. Mas tudo começou quando eu estava fazendo um intercâmbio no Canadá. Antes eu estava fazendo a faculdade aqui no Brasil mesmo, né? FGV-AESP, que é a Faculdade de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E se não me engano, era no quinto ou no sexto semestre, a faculdade já começa a dar a oportunidade dos alunos fazerem um semestre da faculdade fora do Brasil, em alguma das faculdades que são parceiras da FGV. Então, basicamente, o semestre que você faria aqui no Brasil, você tem a oportunidade de fazer esse mesmo semestre fora do Brasil, em outra faculdade que é parceira. É óbvio que você tem que arcar com outros custos, né, de morar lá fora e tudo, mas a faculdade ajuda bastante nesse sentido, dá uma base super forte ali, dá alguns descontos na mensalidade para você conseguir estudar fora do Brasil. E nessa época, eu estava no meu quinto semestre, se não me engano mesmo, eu decidi ir para uma faculdade no interior do Canadá. Ela chama Ivey Business School, ela fica em London, que é uma cidade no estado de Ontário, ali no Canadá, que fica pertinho de Toronto, que é uma das cidades mais conhecidas lá do Canadá. A grande maioria dos alunos da faculdade, né, meus amigos de sala ali, eles escolhiam ir para a Europa, né, porque tinham boas faculdades lá e também, além de você estudar numa boa faculdade, você conseguia também viajar para outros países ali perto, né? Tudo na Europa é muito perto, então às vezes você aproveitava algum feriado, algum final de semana para viajar para outros países ali perto. Mas na época eu tomei a decisão de ir para essa cidade no interior do Canadá para estudar em uma cidade interiorana, né? Que eu consegui praticar meu inglês muito mais fluentemente, né? Não tinha muito brasileiro ali perto de mim para eu falar português, eu tinha que me virar em inglês ali, que meu inglês já era bom. Você tem que fazer alguns exames ali também. Mas só explicando por que que eu fui para essa cidade no interior do Canadá, porque eu tinha a vontade de praticar muito meu inglês e porque eu tinha me conectado muito com a faculdade, que eu já vou explicar daqui a pouco por que que eu me conectei tanto com a faculdade, com o estilo de ensino dessa faculdade. Mas aí eu fui para o Canadá na época, e aí eu lembro certinho do dia, né, que começou essa mudança toda que eu quero contar aqui no vídeo, que era uma segunda-feira, 6 horas da manhã, que meu alarme sempre tocava, né, a aula começava às 7. Era 6 da manhã, acordei, tava menos 22 graus lá fora. Então, assim, era gelo puro, né? Grande parte do ano ali, do semestre que eu fiz, era gelo puro. Era muita neve mesmo, muito gelado. Tinha que ter aquecedor dentro do quarto, da faculdade também. Mas era 6 horas, acordei, fiz minha rotina ali de toda manhã que eu fazia, fui pro ponto de ônibus, pegar o ônibus que levava para a faculdade, cheguei na faculdade, faltando alguns minutos ali para a aula, que começava às 7 da manhã. E essa aula especificamente, né, era uma das matérias que eu mais gostava lá no Canadá, que ela chamava Building Consumer Brands, né? Que eu não sei qual que seria a tradução mais adequada aqui para o português, mas basicamente a gente aprendia como que as marcas mais famosas do mundo faziam os clientes virarem fãs delas, né? A ponto do cliente não largar aquela marca por nada, né? Por mais que ela seja às vezes um pouco mais caro, às vezes ela construiu uma comunidade tão boa, um modelo de negócio tão bom que a pessoa ficava fiel àquela marca durante muito tempo, né? E a gente aprendia a fazer isso com estudos de caso. E aí agora já conectando com aquele ponto que fez eu me identificar bastante com essa faculdade, o modelo de ensino da Ivy Business, né, que era a faculdade que eu estava lá no Canadá, é um modelo baseado em estudo de caso, que é uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil, né? Existe até o PBL, que algumas faculdades usam, né? Inclusive a FGV, na parte de economia, usa o PBL, que é um modelo baseado em projeto, né? Para você aprender com base em projeto. Mas esse modelo da Ivy Business era um modelo de estudo de caso. Então a gente estudava um caso antes de começar a aula, a gente chegava na aula, durante 40 minutos dessa aula, os alunos discutiam entre si sobre aquele caso que foi lido. Aí você fala assim: ah, não, mas aí é simplesmente eu não ler o caso, chegar na aula e me virar lá. Não era bem assim, porque a grande parte da sua nota era nota de participação. Então você tinha que contribuir na sala de aula ali, né? Na discussão do caso, e o professor te avaliava com base nisso. Então a gente chegava nessa aula, 40 minutos era de discussão entre os alunos, debate, e depois dessa discussão entre os alunos, do caso que foi lido, o professor chegava com a teoria e explicando ali com toda a experiência dele o que estava certo, o que estava errado, o que fez sentido no debate, o que não fez. E dado esse contexto, cheguei naquele dia na aula das 7, era um dos professores que eu mais gostava na faculdade, e aquele estudo de caso daquele dia especificamente era sobre modelos de negócio muito lucrativos, só que pouca gente falava daqueles modelos. E aí o professor, depois do nosso debate, né, chegou falando sobre modelo de logística, por exemplo, começou falando sobre funerária, que eram alguns modelos bem loucos, assim, só que eram muito lucrativos, que pouca gente conhecia e sabia da lucratividade daqueles modelos. Ele foi falando da parte mais tradicional de mercado, assim, né, que às vezes depende de uma estrutura física e tudo. E aí ele, depois de falar isso, ele pediu para cada um levantar a mão, e cada aluno levantar a mão e falar sobre
onde que queria trabalhar depois que formasse e quanto que pretendia ganhar de salário. E aí ele foi levantando, um levantou a mão, um falou, eu quero trabalhar no Goldman Sachs, por exemplo, e como estagiário eu quero ganhar $4.000 por mês, né, quando eu formar. Aí o outro levantou a mão, eu quero trabalhar no JP Morgan, por exemplo, e ganhar $3.000 por mês como estagiário e subir na minha carreira. Aí o outro levantou a mão, eu quero consultoria, né, que é basicamente as duas vertentes que a grande maioria dos alunos de economia e administração querem seguir, que é trabalhar ou em banco de investimento ou em alguma consultoria estratégica das Big Four, né? E aí, basicamente, ele foi levantando, cada aluno foi falando uma coisa, e aí ele veio com os modelos de negócio da internet. E aí, essa parte que eu quero que você preste muita atenção, que aqui começou a bagunçar minha cabeça como um todo, né? E aí você vai entender como que vai se conectar na história daqui para frente. Aí ele foi perguntando para cada aluno e ele começou a falar sobre alguns modelos na internet. Fulano, você quer ganhar $10.000 daqui 3 anos, por exemplo, quando você for analista, quando você for associado lá do banco de investimento? Tem esse casal aqui que tem uma padaria digital, um casal que tem uma padaria digital que faz $20.000 de lucro por semana. Isso se for converter no mês, né, para real também, dá quase R$ 500.000 por mês com uma padaria digital, um casal da casa deles fazendo R$ 500.000 por mês, né, em dólar, basicamente ali $80.000 por mês. E aí ele começou a dar vários exemplos, né? Então, tem esse casal aqui que faz essa quantia de dinheiro de lucro por mês. Tem esse cara aqui que tem um blog, por exemplo, de casas no Japão, que ajuda pessoas a comprarem uma casa lá no Japão, que faz R$ 50.000 por mês, né? $8.000 por mês ali, que o cara fazia no tempo livre dele. Ele tinha um emprego formal e fazia isso no tempo livre, um blog super nichado, num assunto que ninguém quer saber, e o cara faz R$ 50.000 por mês, né? $8.000 por mês. Ele foi dando vários exemplos ali, né? Desde a padaria desse casal que eu falei, até esse cara do blog, até um cara que tinha começado na internet como influenciador, criou um produto digital, começou a vender, começou a criar um negócio a partir da audiência que ele tinha, e o cara fatura R$ 600 milhões de reais no ano, né? $100 milhões por ano. E aí ele foi dando vários exemplos, e esse negócio foi provocando a sala num nível ali que os alunos a gente terminou aquela aula ali, e os alunos estavam literalmente fritando a cabeça, né? Eu, inclusive, estava também. E aí eu lembro de terminar essa aula, ele tinha dado vários exemplos e foi provocando, você quer ganhar $3.000, só que o cara que tá lá na casa dele sozinho, às vezes com uma equipe de 2, 3 pessoas no máximo ali, tá fazendo 10 vezes mais do que você quer fazer daqui a 5 anos. E foi provocando isso, né, nos alunos. Aí depois acabou essa aula, eu fui lá para a biblioteca estudar o estudo de caso da próxima aula que eu tinha naquele dia, só que não saía da minha cabeça esses exemplos, né, e eu fiquei maluco com isso, assim, falei, cara, como é que pode isso? É verdade mesmo, eu era sempre muito cético em relação a isso, que na época eu estava acostumado também a ver essas promessas falsas mesmo, vazias, né? Faz R$ 5.000 por semana, do nada, né? Dos gurus aqui da internet que a gente tem no Brasil. E do nada você vai fazer R$ 5.000 na semana, assim, sem saber de nada, sem saber de modelo de negócio, sem saber de ferramenta, o que você usa, o que você faz, como faz tráfego pago, enfim, essas pessoas prometiam uma coisa que não entregava, que era totalmente impossível. Só que no caso desse professor, os exemplos de caso eram de pessoas comuns, gente como a gente, pessoas reais, estudo de caso real. Às vezes o cara lá na China, na Índia, no Chile, lá na Europa, em algum país, no interior da Europa. E todas essas pessoas, a grande maioria delas, eram anônimas. Pessoas que você nunca viu na sua vida e nunca vai ver na sua vida. Que faz mais dinheiro do que executivo de empresa, diretor de empresa. Desses grandes bancos que a gente às vezes quer trabalhar, multinacional que a gente almeja trabalhar. E essas pessoas faziam muito mais dinheiro anonimamente do que esses caras. De lucro. Isso deixou todo mundo maluco. Aí eu desci lá para a biblioteca, comecei a estudar o caso para a próxima aula que a gente tinha. Só que isso não saiu da minha cabeça e eu tomei uma decisão naquele dia, já encurtando a história, tomei uma decisão naquele dia que eu ia montar um negócio na internet. E naquela época eu já criava conteúdo mostrando meu rosto, né? Tinha meu canal aqui do YouTube, postava no Instagram, enfim, criava conteúdo normal. Só que naquele dia eu decidi criar um negócio na internet que não mostrasse o meu rosto. E a partir dali eu comecei a ver o que eu poderia fazer. Eu não sabia como, nem o que eu iria fazer. Só que eu tomei a decisão que eu ia criar um negócio online que não dependesse do meu rosto para fazer uma renda extra, né? Que poderia se tornar a renda principal para mim em vários anos ali, né? Depois de alguns anos. E aí, obviamente, eu não fiz igual esses gurus que eu falei, né? Que simplesmente começou a prometer uma coisa que não existe. Eu comecei a estudar pessoas que já tinham feito aquilo que eu queria fazer, né? Estudar vários modelos de negócio. Então eu peguei aqueles casos que o professor tinha falado na sala de aula e eu comecei a estudar por fora outros casos de pessoas comuns, né? Então no YouTube eu mandei e-mail para a Liga de Empreendedorismo de fora do Brasil. Eu comecei a ver blog de pessoas que faturavam na internet fora do Brasil, né? Isso é importante, fora do Brasil. Gente que tinha feito dinheiro, às vezes no interior lá da Itália. Assim, totalmente aleatório. Comecei a estudar vários canais, né? Canal no YouTube, blog, site de alguém, estudo de caso de outras pessoas também, outras empresas que faziam isso, né? Que estudavam outras pessoas. Comecei a compilar tudo isso numa planilha. Abri o Excel e literalmente comecei a compilar isso numa planilha. E aí eu fui juntando algumas variáveis
de todas as pessoas que eu estudava, né? Então, eu juntei isso numa planilha de Excel mesmo, né? O caso o casal da padaria digital, por exemplo, qual que era o faturamento deles, qual que era o custo que eles tinham, qual que era o número de colaboradores que eles tinham, quais eram as ferramentas que eles usavam no dia a dia, que eram fundamentais para ele, que a gente não ignora isso aqui, né? A gente acha que simplesmente vai abrir um canal no YouTube e do nada vai começar a fazer o vídeo. Não, tem ferramenta de envio de e-mail, tem ferramenta de automação de nota fiscal, tem várias coisas, né? E eu comecei a estudar tudo isso, foi um negócio gigantesco mesmo, assim. No meu tempo livre da faculdade lá no Canadá na época, eu estudava basicamente era isso o dia inteiro. Enquanto eu não estava em aula, eu começava a estudar casos de outras pessoas, modelo de negócio. E eu fui fazendo essa planilha gigantesca, né? Hoje em dia, se você for compilar, né? Óbvio que eu fui fazendo isso ao longo dos anos também, isso era 2022. De casos estudados, tem mais de 3.500 casos que eu fiz o estudo. Óbvio que alguns têm mais informações que outros, alguns eu tive que mandar e-mail para a pessoa perguntando se ela podia abrir isso, e fui compilando tudo isso numa planilha. Planilha, assim, gigantesca. Estudo de caso, a base de dados realmente ficou impressionante de tão grande que ela ficou. E aí você vai entender como que isso vai conectar com o que eu vou contar daqui a pouco. Mas eu comecei a compilar tudo isso e eu decidi o modelo de negócio que eu ia seguir. Na época eu fui juntando o que funcionou de canal de aquisição de um, o modelo de negócio de outro, como que o outro precificava, fui juntando um de cada ali e montei o meu próprio modelo de negócio que fez mais sentido para mim naquela época como estudante no tempo livre. Fui juntando tudo e eu decidi criar 3 canais. Um no Instagram, um no TikTok e um no YouTube, com o mesmo nome, né? Nesse caso aqui, para um nicho específico. Então, 3 canais, um no YouTube, um no TikTok e um no Instagram, para o nicho de empreendedorismo, investimento e negócio como um todo. Então, eu criei esses 3 canais. Aí eu criei outros canais também de outros nichos, né? E basicamente decidi que eu ia fazer dinheiro com aquilo ali, criar uma audiência para aqueles nichos específicos, criar uma autoridade mesmo sem mostrar o meu rosto, com conteúdos de valor, conteúdos muito bons, ia criar essa audiência e essa audiência, eu ia monetizar essa audiência depois. Daqui é basicamente o modelo padrão, né? Só que antes eu não sabia como precificar, como que eu ia chamar a atenção dessa audiência, qual que era o modelo de edição de vídeo que eu tinha que seguir, enfim, não sabia de nada mesmo, qual que era a estrutura de roteiro que eu tinha que fazer para os vídeos, isso sem mostrar o meu rosto. Era o meu objetivo, porque eu já fazia conteúdo mostrando meu rosto na época, mas tomei a decisão de não mostrar o meu rosto. E é por isso também que você vai conectando os pontos, né? Por que que eu não quis falar com ninguém na época? Por que que eu tô falando isso publicamente só agora também? Vai fazer sentido daqui a pouco. Basicamente fui juntando isso, e aí nesse nicho de negócios, investimentos e empreendedorismo como um todo, né? Eu levei mais a sério esse nicho. Falei, vou focar aqui, que é um assunto que eu gosto muito de estudar, é um assunto que eu gosto de assistir podcast, por exemplo, de assistir vídeo no YouTube. Fui focar nesse nicho aqui, e vocês não acreditam o que aconteceu. Em menos de 2 meses, na época, em 2022, era abril mais ou menos, em menos de 2 meses no TikTok, no canal do TikTok, a gente conseguiu mais de 100 mil seguidores no TikTok. No YouTube, mais de 10 mil seguidores em menos de 2 meses de operação. A gente monetizou o canal do YouTube. O TikTok antes não tinha monetização, né? Mas a gente conseguiu 100 mil seguidores na época, super engajado, todo mundo engajando. Até hoje as pessoas engajam super nisso também. Eu vou mostrar daqui a pouco o perfil que a gente tem. E a gente foi criando isso. No Instagram também cresceu, as pessoas pediam produtos. Isso que é o mais legal. A gente foi construindo tanta confiança nessas pessoas, o conteúdo era tão bom que a gente produzia, que as pessoas começavam a pedir produtos. E aí a gente começou a oferecer a solução que as pessoas pediam. Então a gente começava com produtos bem baratinhos ali, que agregavam muito valor, apesar de barato, agregava muito valor, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui na internet, né? É você cobrar barato da pessoa e agregar valor demais para aquela pessoa, a ponto de se você criar um produto mais caro, que foi o que a gente fez depois, né, ao longo do tempo, essa pessoa confiava tanto e sabia que a entrega era tão boa que ela comprava aquele produto mais caro. E a gente foi fazendo isso, né? Eu falo a gente, mas é basicamente eu na operação, com ajuda ou outra ali para responder alguns clientes, né? Suporte, tudo isso. Mas era basicamente eu na operação. A gente começou a fazer muito dinheiro com isso. Literalmente construindo uma audiência, 3 canais diferentes, YouTube, Instagram e TikTok. As pessoas começavam a pedir produtos, a gente criava produtos para essas pessoas, as pessoas pagavam e a gente faturava com isso. E aí depois de um tempo eu comecei a levar muito a sério essa base de dados que eu fui construindo, né? Ela antes era toda bagunçada, tinha muita informação, às vezes por concluir ainda, às vezes alguns estudos de caso ficou incompleto. Eu fui tirando tudo isso, fui limpando, organizando tudo certinho essa base de dados. E aí eu vou pegar as variáveis aqui que eu separei para cada um dos casos que a gente estudava. Lembra que cada caso é uma pessoa, às vezes um casal, uma pessoa sozinha, às vezes uma pessoa criou uma empresa grande mesmo, e eu fui pegando essas variáveis aqui, ó. Faturamento e custos, número de pessoas na operação, implementação do modelo de negócio passo a passo, canais de aquisição e distribuição, como que essas pessoas conseguiam os clientes delas, ferramentas indispensáveis que eles usam no dia a dia, erros cometidos e como evitar, acertos que aceleraram o crescimento, o que eles fariam diferente se estivesse começando hoje, recomendação de livros e conteúdos que fizeram a diferença para eles. Então, essas variáveis que eu acabei de falar, eu fui fazendo isso para cada uma das pessoas que eu estudava.
cada uma das pessoas. Então, um cara que estava sozinho lá nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, e montou um modelo de negócio, eu vi o faturamento dele, o custo dele, o modelo de negócio dele, o passo a passo que ele implementou aquele modelo, onde que ele conseguia cliente, qual que era a recomendação que ele tinha de livro, qual que era o podcast que ele recomendava, por exemplo, como que ele fazia dinheiro, qual que era o modelo de negócio de cada uma das pessoas. E a base foi ficando gigantesca. E eu fui organizando isso, limpando para deixar só aquelas informações que eu tinha por completo. E eu fui fazendo esse modelo a ponto de limpar, fazer um filtro e deixar tudo esquematizado dentro de uma base de dados gigante. Foi com base em todas essas informações que eu decidi na última semana criar o Business Pills, que é uma newsletter que eu produzo toda segunda, quarta e sexta. Chega direto no seu e-mail às 5h57 da manhã. Toda segunda, quarta e sexta, às 5h57 da manhã, compartilhando todos esses casos que eu tenho na minha base de dados para você direto no seu e-mail, de forma didática, estruturada, passo a passo, para você entender cada um dos detalhes e para você ter referência de pessoa comum e real que fez aquilo que você quer fazer também. Uma renda online, desde pessoas que fazem R$ 1.000 por mês, até pessoas que fazem 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, R$ 1 milhão a mais por mês, tudo com negócio online. Às vezes essa pessoa até sozinha, com uma equipe muito enxuta, fazendo muito mais dinheiro que vários executivos, diretores de empresas que você conhece por aí. E tudo isso, pessoas reais, que você consegue replicar, que está tudo explicado, detalhe por detalhe, para você replicar aquilo se fizer sentido para você. Toda segunda, quarta e sexta, às 5h57 da manhã, direto no seu e-mail. E para você se inscrever e receber todos esses e-mails, todos os meus estudos de caso, é só você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo aqui. Você vai clicar lá e você vai ver dois modelos principais. A assinatura anual, que você tem acesso ilimitado a todos os estudos de caso, a todos os materiais e relatórios que a gente produz, ilimitado com 50% de desconto, só para você que está nesse vídeo aqui até esse momento. No primeiro link aqui, você vai ver outro modelo de assinatura, que é o gratuito. Então você vai receber os nossos estudos de caso, só que você vai receber a prévia deles. Além das prévias, você vai receber materiais exclusivos também. Só que é diferente para quem paga assinatura anual, para quem tem assinatura gratuita. A assinatura anual, gente, sai por menos de uma bala por dia, menos que um chiclete por dia. Com 50% de desconto, você vai ter acesso a milhares de estudos de caso, de pessoas comuns, reais, gente como a gente, que fazem dinheiro online. Foi a melhor forma que eu encontrei de compartilhar e agregar para a comunidade que eu estou construindo aqui no YouTube. Então tá no primeiro link aqui na descrição. Eu decidi fazer isso há uma semana atrás. Eu mandei essa novidade para uma base de e-mails que eu tinha de conteúdos que eu produzo aqui na internet, né, com o meu rosto. Mandei para essa base de e-mails, a gente já está com mais de 150 assinantes em menos de 2 semanas de lançamento. Então isso é impressionante, as pessoas estão sedentas por conteúdos de verdade, conteúdo real, que realmente funciona, longe dos gurus de internet, né? Então se você quiser fazer parte dessa comunidade, por menos de uma bala por dia, um desconto exclusivo para você que está nesse vídeo aqui, tá aqui no primeiro link da descrição. Clica lá que você vai ter um desconto exclusivo para você entrar na comunidade no plano anual e ter acesso a milhares de estudos de caso ilimitado por um ano. E espero que você goste, espero que eu contribua com você tudo isso que eu construí, que faça sentido para você, que você tenha referências reais, verdadeiras para você montar, se você quiser um negócio online que seja lucrativo. Então, por menos de um lanche por mês, você consegue ter acesso ilimitado a todos esses estudos de caso. Espero que tenha feito sentido para você. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Se qualquer dúvida que você tiver, qualquer suporte que você precisar, pode mandar no comentário desse vídeo aqui ou direto no meu Instagram que eu te ajudo. Espero que você faça parte dessa comunidade. A gente está construindo uma coisa grandiosa. Espero que você esteja lá dentro a esse preço muito barato que eu estou lançando aqui nesse vídeo, né? Que é justamente para o lançamento, para você que chegou até aqui. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!